Obrigada, pessoal. Que felicidade estar aqui com vocês, nesse tapete vermelho, na cidade que eu nasci aqui. Muito obrigada. E a gente vai falar um pouquinho sobre qual o caminho para chegar no espaço. Como é que a gente faz para chegar lá? Bom, essa é a imagem mais profunda do universo já tirada na história, com a maior resolução e com a maior quantidade de detalhes. Ela foi captada pelo telescópio James Webb no final do ano passado, dezembro de 2021. Analisando espectralmente, que é analisar o comprimento de onda da luz que essas galáxias emitem, foi possível verificar que algumas dessas galáxias têm bilhões e bilhões de anos. Olhar mais profundo significa olhar mais longe. Então, significa que algumas dessas galáxias estão tão distantes que a luz que elas emitem ainda está caminhando, ainda está percorrendo o espaço. Pode ser que a gente vê a luz dessas galáxias e elas nem existam mais. Olhar para essa imagem é como olhar para o passado, é como olhar para a origem da nossa história. E é aqui, do outro lado dessa praça, que inicio a minha história, que eu inicio toda a minha trajetória aeroespacial e o meu fascínio pelo espaço. Eu lembro que nos passeios de escola eu sempre furava fila para ficar no único telescópio do observatório da Escola de Minas, e muitas vezes eu fingia não enxergar nada, só para passar um tempinho a mais observando os detalhes da Lua e os anéis de Saturno, que era o que a gente conseguia ver, né? Mas foi em Ouro Preto que todo esse fascínio e toda essa paixão se transformou para se tornar o que eu faço hoje da minha vida. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, sou engenheira aeroespacial formada pela Federal do ABC, faço mestrado em engenharia mecânica na USP, sou divulgadora de ciência, adoro falar sobre engenharia aeroespacial, espaço em geral, aviação de uma forma simples e acessível. Trabalhei, durante a graduação, tive a oportunidade de estudar na Alemanha e trabalhar em vários projetos científicos, e um deles foi uma missão espacial, a primeira missão brasileira, russo-brasileira, destinada ao espaço profundo. A gente tinha que fazer um altímetro a laser para explorar um sistema triplo de asteroides e entender como era a interação desses asteroides. Trabalhei em companhias aéreas, com aviação civil, e aí engenheira de motores, confiabilidade, engenheira de sistemas, e hoje eu trabalho com sistemas aerotáticos e optrônicos em uma plataforma militar. Mas eu também sou Ana Paula, sou filha da Margarete do Pilar e do Toninho da Jacuba. Eu sou de Ouro Preto, sempre estudei em escola pública. E, bom, é uma honra estar aqui para falar com vocês. São nessas ladeiras aqui de Ouro Preto que eu aprendi as maiores qualidades que hoje eu emprego na minha vida profissional. E eu afirmo com certeza, a maior delas é ver o real valor na simplicidade. Quando eu estou resolvendo um problema profissional e eu encontro uma solução complexa, eu paro um pouquinho, penso de novo e tento achar uma mais simples, porque sempre tem uma solução mais simples. Foram nessas ladeiras aqui que eu aprendi essas habilidades e, assim como na minha vida profissional e pessoal, Ouro Preto também está intimamente ligado com a engenharia aeroespacial. Não sei se vocês sabem. E aí, para colocar um conceito, o que é engenharia aeroespacial? Engenharia aeroespacial é o ramo da engenharia que liga a aeronáutica e o espaço. O estudo aeronáutico é aquele que estuda sistemas e veículos que precisam de um fluido, o ar, no caso, para se locomover e operar. Então, a gente está falando de aviões, helicópteros, dirigíveis, radares, GPS. E o estudo espacial é tudo aquilo que não precisa desse fluido. Então, estamos falando aí foguetes, satélites, o estudo das manobras orbitais. E então, engenharia aeroespacial liga o espaço à aeronáutica. E a aeronáutica, um dos maiores pioneiros da aviação da aeronáutica, é brasileiro, Alberto Santos Dumont, mineiro. Santos Dumont é filho de Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos. Henrique Dumont estudou na França, em Paris, num curso que hoje seria equivalente à engenharia civil. Mas assim que ele retornou para o Brasil, um dos primeiros empregos dele foi em Ouro Preto. Em Ouro Preto, ele conheceu Francisca, se casaram no Pilar e, posteriormente, teriam 8 filhos, entre eles, Santos Dumont. Santos Dumont morou aqui em Ouro Preto, fez o curso preparatório da Escola de Minas para ingressar no ensino superior e não obteve sucesso.
Então, os caminhos da vida levaram com que ele fosse para Paris, iniciar os estudos aeronáuticos, e em 1906, outubro de 1906, fazer o primeiro voo nivelado com propulsão e homologado da história. Nós temos esse legado no Brasil, e isso é incrível. Mas não é só esse legado que a gente tem no país para levar o Brasil a ser uma potência aeroespacial. O Brasil é um país enorme, de dimensões continentais, com inúmeros quilômetros de extensão. A forma de transporte mais eficaz é a aérea. Nós estamos numa localização extremamente estratégica para comércio entre as Américas e outros continentes. Não só comércio, mas transporte de passageiros também. Falando ainda de localização estratégica, nós estamos muito próximos à linha do Equador. Hoje, nós temos duas bases de lançamento. O Centro de Lançamento de Alcântara, que fica no Maranhão, e o Centro de Lançamento Barreira do Inferno, que fica no Rio Grande do Norte. Bom, quanto mais próximo nós estamos da linha do Equador, maior é a velocidade de rotação. Como é que funciona? Devido à forma da Terra, né, e o movimento de rotação, a velocidade próximo à linha do Equador é maior do que em qualquer outro ponto da Terra. Para lançar um foguete, essa velocidade extra, ela gera uma potência que causa vantagens durante o lançamento. Vou falar sobre isso. Apenas a título de curiosidade, a base de lançamento que mais é usada hoje em dia fica em Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos. E o Centro de Lançamento de Alcântara, aqui no Brasil, ele está a 2 graus da linha do Equador, enquanto Cabo Canaveral está a aproximadamente 28 graus. Levando em consideração o mesmo equipamento, as mesmas condições climáticas, os mesmos sistemas, lançar de Alcântara levaria uma economia entre 20% e 30% de combustível. Uma economia estratégica muito importante em tempos, né, que é necessário reduzir combustíveis fósseis e gases poluentes, né? Bom, além de toda essa vantagem estratégica, nós também temos no Brasil o maior rio e a maior floresta tropical do planeta, com uma biodiversidade que ainda não foi completamente mapeada. Então, temos um potencial gigantesco para desenvolver combustíveis, energia limpa, né? E materiais compósitos feitos com elementos naturais, com plantas, por exemplo, que poderiam ser aplicados na indústria aeroespacial. Sustentabilidade é algo que está no nosso sangue como brasileiro, né? Estamos intimamente ligados por estarmos aqui. E sustentabilidade é um fator crucial na economia atual, em que a nossa relação e a harmonia com a natureza vai dizer quem que vai prosperar, quem vai apenas sobreviver e quem vai se extinguir. Nós temos também no Brasil a maior pista de pouso e decolagem da América Latina, e a 4ª maior do mundo, a única que suportaria o pouso de um ônibus espacial. Então, se os ônibus espaciais ainda estivessem em operação e tivessem que pousar na América do Sul, ele pousaria no interior de São Paulo, nas dependências da Embraer. A Embraer, que é a 3ª maior fabricante de aeronaves do planeta, do mundo. A Embraer produz aviões comerciais, executivos e militares para inúmeras companhias e forças aéreas de todo mundo. Tem tecnologia de ponta e tem patentes que são cobiçadas internacionalmente. Também é um grande motivo de orgulho para o Brasil. Além de tudo isso, todos esses recursos naturais, infraestrutura, nós temos algo que é muito mais valioso, que são as pessoas. Nós, como brasileiros, nós temos a criatividade no nosso sangue. Grande parte da população tem que se desdobrar para achar uma solução com aquilo que tem. Nós temos que achar soluções alternativas para problemas usuais. Nós somos um povo também com muita raça. Quando a gente une um objetivo com paixão, aí a gente vai até o final, vai até as últimas alternativas, até os últimos recursos. A gente não precisa pesquisar muito na internet para encontrar reportagens de alunos, de pessoas que encontram soluções alternativas com materiais que a gente conhece. Então, tijolos de açaí, construção de embalagens que podem substituir o plástico feito de mandioca, garrafas que filtram com radiação, respiradores, né? Respiradores com
motores de limpador de para-brisa. Então, toda essa habilidade, nós temos essa habilidade, né, de encontrar em problemas desafios e de gerenciar a falta de recursos. Internacionalmente, o profissional brasileiro é muito reconhecido por essa capacidade, por esses soft skills. As hard skills, né, que são assim, a nossa habilidade técnica, que é calcular o arrasto de uma aeronave, calcular a órbita de um satélite, isso a gente aprende nos livros, nas fórmulas matemáticas, e, claro, é essencial. Mas as soft skills, que são essas habilidades sociais, que são essas habilidades humanas, essa a gente aprende na vida. A gente aprende em comunidade, em relação com as pessoas. E eu aprendi aqui. Eu aprendi nas escolas públicas que eu frequentei, nas relações que eu fiz com a minha família, em Ouro Preto, nas ladeiras de Ouro Preto. E, bom, pode ficar a pergunta. Tá bom, Ana, a gente tem os recursos, a gente tem as pessoas, mas por que é que eu investiria na exploração espacial? Por que é que eu investiria no caminho para o espaço? Nós temos muitos problemas também. E, bom, ser um protagonista nesse cenário aeroespacial é um fator muito estratégico para o país. Ele pode trazer exportação de mais tecnologia de ponta e, com isso, crescer a economia. Pode nos incluir em acordos científicos estratégicos, nos colocar em vantagem de algumas descobertas. E, bom, a exploração espacial, o resultado da exploração espacial está no nosso cotidiano, está em tudo, né? Está nos giroscópios e no GPS dos nossos celulares, está na borracha dos nossos tênis de corrida, nos nossos óculos de sol, e até no termômetro, naqueles termômetros que foram imprescindíveis na pandemia, sem contato. Eles usam a tecnologia infravermelha, que é exatamente o mesmo princípio físico, a mesma tecnologia usada pelo telescópio, usado no telescópio James Webb, para captar aquelas imagens do espaço profundo. Então, nós temos tudo isso, né? Todos esses recursos. Mas eu acredito que, mais do que essas vantagens estratégicas, para mim, o maior benefício de ter o país como protagonista é a gente incentivar o nosso corpo científico de base, que é a nossa juventude, e defender aquilo que a gente tem. Deixa eu me explicar. Como é que você pode defender ou cobrar por uma das maiores das bases de lançamento com a melhor posição estratégica do mundo, se você não sabe que você tem? A gente só consegue lutar por aquilo que a gente sabe que a gente tem. E a gente só consegue sonhar por aquilo que a gente conhece. Então, é muito mais fácil para uma criança seguir uma carreira de estudos e querer almejar a ser um cientista se ele tem referência, se ele tem uma pessoa em que se espelhar. Representatividade importa, sim. Bom, chegando a esse ponto, temos os recursos, temos as pessoas, temos o interesse, que o interesse existe em nós. Esse interesse está dentro de nós. Explorar o espaço, olhar as estrelas, explorar o desconhecido. O interesse ele não depende de localização geográfica, né? Nem de classe social. O interesse está em nós. Então, se eu estou aqui falando para vocês, se eu passo parte do meu tempo tentando desmistificar o setor aeroespacial e falar de uma forma mais simples de engenharia, é porque eu vi a necessidade dentro de casa, na minha cidade. Eu vi a necessidade na minha família. O meu pai ele não teve a oportunidade de estudar, mas eu vejo o interesse nele. A primeira vez que ele voou, ele me perguntou, filha, por que a gente não pode abrir a janela durante o voo? Por que eu não posso ver? Ou por que tem aquele buraquinho na janela do avião, que serve para equalizar a pressão? Então, são perguntas básicas de alguém que não conhece os conceitos de física, mas são extremamente pertinentes. Isso é lindo, porque você vê que o interesse está ali. O interesse está em mim, está em vocês, o interesse existe. Então, se temos interesse, recurso, pessoas, nós temos as ferramentas para chegar no espaço. Basta achar o caminho. E eu estou aqui porque eu quero encontrar esse caminho. Eu quero encontrar esse caminho e compartilhar. Eu quero encontrar esse caminho e ser uma multiplicadora de ideias, multiplicadora de pessoas, de jovens que venham do interior dos estados, do Brasil inteiro, e que possam chegar no espaço. E se eu pudesse dizer qual é o segredo para estar enfrentando o nervosismo e estar aqui falando para vocês,
para achar esse caminho todos os dias, se é que eu tenho um, é querer levar você, todos vocês comigo. É querer ver cada vez mais brasileiros no espaço, mais mulheres em cargos de liderança, mais mineiros na aviação. E quem sabe até uma lojinha de pão de queijo na Lua. O caminho para chegarmos ao espaço, meus amigos, é caminharmos juntos. É junto que a gente vai chegar lá. Obrigada.